Estas civilizações antigas, além de observar e classificar os astros, também chegaram a construir observatórios fixos para comparar a posição das estrelas com o decorrer do tempo. Muitos foram os modelos para explicar a posição relativa do Sol, da Terra e dos outros planetas. Entre as entidades observadas estavam os planetas errantes, que são planetas que não possuem uma estrela. Estes, ao contrário das estrelas, que mantinham suas posições fixas relativas, mudando de posição em relação às estrelas. Mas foi somente no século XVI que Nicolau Copérnico propôs o modelo heliocêntrico, em que o Sol é o centro do sistema planetário. Porém, hoje vamos falar um pouco sobre a lei da gravitação proposta por Newton, a lei da gravitação universal, que determina dois corpos que se atraem segundo uma força que é diretamente proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Vamos agora aprender um pouco sobre a lei da gravitação universal. Para aprender essa lei da gravitação, temos que lembrar sobre o que Nicolau Copérnico nos disse, que o Sol é o centro do nosso sistema, que descrevem órbitas elípticas em torno do Sol. Nessas órbitas, o Sol ocupa um dos focos da elipse. E aqui nós temos um planeta, a Terra. Com esse gráfico, a gente pode pensar nessa situação em que a distância entre o centro do Sol e o centro do planeta é igual a R. Então vamos supor que a massa do Sol seja igual a m e a massa do planeta seja igual a m. Assim como nós, Newton também estudou as leis de Kepler e ele observou que as velocidades dos planetas variavam tanto em módulo quanto em sentido. E isso enquanto esses planetas descreveriam as mesmas órbitas elípticas. Existe também uma variação da aceleração. Bem, se existe a variação de velocidade, também existe uma aceleração. Se existe uma aceleração, existem forças de interação, ou seja, a força de atração. Newton fez vários cálculos e chegou à conclusão de que o módulo desta força de atração é igual a uma constante g, vezes a massa do Sol, vezes a massa do planeta, dividido pela distância entre o Sol e o planeta, elevado ao quadrado. Esta constante g vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 newtons, vezes metro quadrado por quilograma quadrado, e recebe o nome de constante de gravitação universal. Com isso, podemos observar que essa constante é um número muito pequeno. Então, essa força de atração só é relevante quando as massas dos corpos envolvidos nessa interação são muito grandes. Por exemplo, na interação entre planetas. Vamos fazer um exemplo considerando a interação entre o Sol e a Terra. A massa do Sol é igual a 2 vezes 10 elevado a 30 kg. A massa da Terra é aproximadamente igual a 6 vezes 10 elevado a 24 kg. A distância média entre o Sol e a Terra é aproximadamente 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros. E também vamos utilizar a constante de gravitação universal para calcular a força de atração entre o Sol e a Terra. Substituindo esses valores, nós temos 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes a massa do Sol, que é 2 vezes 10 a 30, vezes a massa da Terra, que é 6 vezes 10 elevado a 24, dividido pela distância, que é 1,5 vezes 10 elevado a 11 ao quadrado. Fazendo essas contas, vamos chegar em uma força de interação, que é aproximadamente 3,6 vezes 10 elevado a 22. Essa é a nossa força de interação que existe entre o Sol e a Terra. Agora vamos falar um pouco sobre as leis de Kepler. Já no fim do século XVI, o astrônomo Tycho Brahe catalogou durante décadas as posições dos planetas no firmamento. Seu principal discípulo, Johannes Kepler, de posse desses dados inestimáveis, enunciou as leis matemáticas para o movimento dos astros. Tais leis matemáticas são conhecidas como as leis de Kepler.
Então, como Natan bem introduziu, o modelo geocêntrico, que afirmava que a Terra estava no centro do sistema solar, começou a enfraquecer ao passo que o modelo heliocêntrico ganhava força. E o astrônomo alemão Johannes Kepler foi fundamental nesse processo. Ele coletou dados de outros astrônomos da época e conseguiu formular três afirmações que ficaram conhecidas como Lei de Kepler. A primeira lei de Kepler, também conhecida como Lei das Órbitas, pode ser enunciada como: todos os planetas se movem em órbitas elípticas, com o Sol ocupando um dos focos dessa elipse. E daí que uma elipse ela é uma figura geométrica que se assemelha a um círculo achatado. E esse achatamento ele recebe um nome especial, que é denominado excentricidade. E daí que, matematicamente, ela pode ser obtida pela razão da distância de um dos focos até o centro, pelo semi-eixo maior da elipse. E daí que, quando a excentricidade ela é igual a zero, a gente percebe que a elipse ela se torna um círculo. Então, essa lei ela implica que a órbita circular ela é só um caso muito especial de órbita, que o mais geral é as órbitas serem elípticas. Já a segunda lei de Kepler, também conhecida como lei das áreas, é enunciada como: o vetor radial, desenhado a partir do Sol a um planeta, tem uma varredura de áreas iguais em intervalo de tempos iguais. Tomando essa figura aqui como exemplo, essa área 1 aí pode ser calculada dividindo-se esse paralelogramo formado pelos vetores pela metade. Com isso, a gente consegue obter essa figura geométrica aqui, que é um triângulo. E a área do triângulo pode ser expressa como meio de VT vezes R, que esse VT aqui é justamente o ΔS percorrido pelo planeta. E L vai ser justamente a altura desse triângulo. Multiplicando essa equação pela razão de M sobre M, e aplicando o processo de limite para o ΔA tendendo a zero, a gente chega que dA sobre dt é igual ao momento angular sobre 2m. Como o torque nessa situação aí é zero, devido à força gravitacional que está atuando ser paralela a R, o momento angular ele se torna uma constante. Portanto, confirma-se a segunda lei de Kepler, que o planeta percorre áreas iguais em tempos iguais. Já o periélio e o afélio se diz em relação à posição do planeta. Por exemplo, quando ele está mais perto do Sol, ele se encontra no periélio. E quando ele está mais longe, ele se encontra no afélio. E aí no periélio, como ele está mais perto, ele percorre uma área maior, ele tem que implicar numa velocidade maior para ele conseguir percorrê-la no mesmo tempo que ele percorre essa outra. Já a terceira lei de Kepler é enunciada como: o quadrado do período orbital de qualquer planeta é proporcional ao cubo do semi-eixo maior da órbita elíptica. Considerando aqui uma órbita circular, a gente pode analisar o planeta como uma partícula sob uma força resultante em movimento circular uniforme. Então, a gente tem que a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. E aí que a resultante vai ser a força gravitacional, que a gente conhece pela lei da gravitação. E a aceleração é a aceleração centrípeta, dado o movimento circular. Cortando essa massa aqui com essa massa, esse raio com esse quadrado, a gente chega nessa expressão aqui para a velocidade. E aí a gente sabe também que a velocidade ela pode ser expressa como a variação da posição no tempo. E aí a posição é justamente o comprimento do círculo. E o t vai ser justamente o tempo que ele leva para percorrer esse comprimento, ou seja, o período orbital do planeta. Substituindo essas equações, na equação 4 e na equação 3, substituindo o valor de V, a gente chega que, de fato, o período ao quadrado é proporcional ao R ao cubo, visto que tudo isso daqui se torna uma constante, que é chamada de constante de Kepler, e ela pode ter seu valor obtido substituindo essas grandezas. Agora eu vou falar um pouco sobre a energia potencial gravitacional. E eu vou utilizar uma definição de energia potencial gravitacional diferente daquela que a gente vê, por exemplo, nos primeiros momentos do curso, que é MGH. Eu vou utilizar isso por quê? Porque nos exemplos clássicos que a gente tem de Newton, a gente tem mais ou menos uma altura relativamente baixa, 20 metros, 30 metros, e ali a energia potencial gravitacional não tem essas alterações. Mas quando a gente amplifica a nossa visão, o nosso campo,
a gente acaba vendo que o potencial gravitacional ele varia com a sua posição. Você está aqui a 10 quilômetros de altura, 15 quilômetros de altura, tem uma variação. E para isso eu irei partir primeiro de 3 ideias fundamentais. A primeira é, só subindo um pouquinho, a primeira eu tenho que, a gente já sabe que o trabalho ele é igual a integral da força dx, e a gente também sabe que o ΔU ele é igual a menos o trabalho. Portanto, o ΔU vai ser igual a menos a integral da força em dx. Então, que a gente vai ter que, vou partir também da gravitação de Newton, que a gente tem Gm, mzinho sobre r ao quadrado, só que aqui, pontuando, eu vou colocar o sinal de menos, porque eu estou tratando isso como se fosse uma força atrativa, como mostra aqui no círculo, com a seta apontando para o centro de massa. Um planeta qualquer, a Terra, o Sol. E vou ter que, portanto, o meu U ele vai ser o menos W, menos com menos, vai acabar ficando positivo. Só que aí que tá, quais são os limites de integração da minha integral? Eu iria utilizar do infinito até o R, em que o infinito eu estou tomando como referência o universo. Não é 20 metros de Newton, 30 metros daqueles problemas de Newton, eu estou tomando como referência o infinito, o universo. Até o raio, porque até o momento em que a pessoa atinge, por exemplo, o raio do planeta. Bateu no planeta, pronto. É até o raio que a pessoa vai. Então, a gente vai ver que isso aqui ficou trivial. Eu vou ter uma integral de g mzinho sobre r ao quadrado, os limites de integração de infinito até o rzão. Descendo um pouquinho, a gente vê que isso daqui é trivial, porque o g, o m e o m, constante gravitacional de Newton, a massa e a outra massa, elas são constantes, então ela pode sair para fora da integral. Então, a gente vai ter que, é uma integral de 1 sobre r ao quadrado, dentro dos limites de integração, e a gente vai ver que quando a gente tem essa integral, vai ficar menos 1 sobre r. E quando a gente substitui o r, por rzão, o r maiúsculo e por infinito, a gente vai encontrar essa expressão aqui, u igual a menos gmm sobre r, menos zero. O zero porque quando o r vai para o infinito, você substitui o valor 10, 100, 1000, 100 mil, você vai acabar vendo que vai tender para o zero. Então, pronto, encontramos aqui em vermelho a nossa formulazinha de energia potencial gravitacional, menos Gmm sobre R. E a aplicação prática disso é a rapidez de escape. E para a gente descobrir a rapidez de escape de um determinado planeta ou corpo estelar, a gente vai usar a conservação da energia mecânica. A gente sabe que a energia mecânica é uma constante e que ela é igual ao KI mais o I igual a KF mais o F, em que o I representa o momento inicial e o F representa o final. O resto aqui é trivial. A gente tem o KI, que a gente já sabe que é mv ao quadrado sobre 2, que a gente aprendeu nos outros capítulos, mais menos Gmm sobre R, que são os momentos iniciais. Eu tenho energia cinética e eu tenho energia potencial gravitacional. E os momentos finais, a gente está tratando do infinito, não é? A energia potencial gravitacional lá no infinito vai ser zero, e a energia cinética também vai ser zero. Então, isso aqui é trivial, passo entre aspas, né? Passo para o outro lado, fica mv ao quadrado sobre 2 igual a Gmm sobre R. A gente vai cortar os mzinhos e a gente vai passar para o outro lado 2, né? E, entre aspas, passar para o outro lado 2 e colocar uma raiz quadrada. A gente vai ter que a fórmula da velocidade de escape é raiz quadrada de 2mg sobre R, em que m é a massa, o g representa a constante gravitacional de Newton e o R é o raio do planeta X. Para a Terra, por exemplo, a gente tem os dados da Terra aqui, substituindo, a gente encontra o valor aproximado de 11,2 km por segundo, é a velocidade de escape da Terra. Agora, descendo um pouco mais, a gente vai falar sobre o campo gravitacional, e a gente tem a definição de campo gravitacional sendo o campo gravitacional em um ponto determinado, ela é determinado pela força F das outras partículas sobre esse ponto, dividido pela massa. Colocando em matemática, que a gente acabou de falar, fica nada mais nada menos do que F sobre M. A partir daí, descendo um pouco, portanto, a gente pode concluir que se G em R é igual a F sobre M, força e massa, então a gente tem Gmzão sobre
r ao quadrado. Porque se você parar para prestar atenção, você esquece esse gr, você passa o f para o, entre aspas, passar o m para o outro lado, você vai ter igual f igual a gm, mzinho sobre r ao quadrado, que é nada mais nada menos do que aquilo de Newton que a gente já havia falado. Substituindo os valores, a gente vai encontrar, substituindo os valores de g, como 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, a constante gravitacional. A gente vai ter a massa da Terra, a gente vai ter o raio da Terra, e a gente encontra o valor da gravidade na Terra, aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. É isso. Eu vou fazer algumas questões relacionadas principalmente às teorias gravitacionais, e vamos ver também algumas explicações teóricas aqui nessas questões sobre as definições que Kepler, principalmente Kepler, deu para alguns movimentos cósmicos dos planetas. Ele dá a fórmula da gravitação universal e fala que G é uma constante de proporcionalidade, M é a massa do maior objeto, Mzinho é a massa do menor objeto, e R é a distância entre os centros de gravidade dos objetos, dos corpos, né? E onde esse N é a força atrativa. Então, fazendo aqui, igual a menos G, M, Mzinho sobre... E ele fala, de acordo com a lei da gravitação universal de Newton, se a distância entre um par de objetos é triplicada, a força é equivalente a. Ou seja, ele fala que, basicamente, toda essa parte aqui, toda essa parte vai ser uma constante, como o Mikael falou, e ele pede exatamente a relação com o raio, a partir do momento em que o raio é triplicado. Então, vamos lá. Colocando como se o raio inicial fosse 1, a gente teria que seria 1, né? Então, 1 ao quadrado ficaria 1. Se a gente triplicar esse raio, o raio ficará sendo como 3 ao quadrado, que no caso ficaria 9. Ou seja, sendo a constante menos G, Mzão da massa maior e Mzinho da massa menor, isso sendo uma constante, a gente teria que esse resultado de constante ficaria dividido por 9. Ou seja, a partir do momento que triplica a distância entre os centros de gravidade dos corpos, a força de atração entre eles fica reduzida a 1/9. Então, esse seria o resultado dessa questão. Força de atração reduzida a 1/9. Próxima. A questão pergunta, no planeta Terra, qual seria a melhor localização para se colocar um satélite em órbita, tendo a rotação da Terra e tudo mais. Nesse caso, a melhor posição para se colocar um satélite em órbita seria exatamente sobre a linha do Equador, né? Porque na linha do Equador, a gente tem uma velocidade linear de rotação maior do que nos outros paralelos. Ou seja, se a gente colocar aqui uma outra linha aqui, que represente também o movimento de rotação da Terra, a velocidade linear nesse ponto 2 e a velocidade linear nesse ponto 3 seria menor do que a velocidade linear nesse ponto 1. Isso, com certeza, tem uma grande influência em relação à velocidade com que se coloca um satélite em órbita, pois, vamos supor, na estação de lançamento de Alcântara, no Maranhão, por exemplo, que é basicamente em cima da linha do Equador, onde temos a maior velocidade linear de rotação do planeta, teria uma maior facilidade na velocidade de escape, que foi apresentado por Mikael, e mais facilmente esse satélite entraria em órbita. E é isso, muito obrigado.